Psicologia Védica com Thiago Namastê. Seu conhecimento e muito prazer. Agora a gente vai falar um pouco sobre, em grosso modo, assim, em linhas gerais, como a Ayurveda entende esses 4 princípios fundamentais, que basicamente são Rasa, Virya, Vipaka e Prabhava. Quando a gente está falando de alimentação, isso vai aparecer mais no Ayurveda Bem Viver, a gente basicamente fala de Rasa e Virya. A gente fala quais são os efeitos daquilo na tua língua, quais são os efeitos daquilo na tua mente, como aquele alimento, de alguma forma, é comida aqui principalmente, tá? Porque assim, o Rasa, você de alguma maneira precisa de quantidade grande de ingestão para ele ser significativo. Você põe um microlésimo de madura na sua língua, aquilo dali não faz a menor diferença. Mas às vezes um microlésimo de uma substância, de uma erva, faz diferença, tá? O Virya, mais ou menos, é como aquilo dali de alguma maneira impacta a velocidade do metabolismo naquele momento. Se ele acelera, se ele diminui, se ele deixa mais disposto, menos disposto. Dá para falar muita coisa sobre Rasa e Virya, e no Ayurveda BV a gente já falou muita coisa sobre Rasa. No Vipaka, isso já, assim, para ser discutido de uma maneira mais apropriada, precisa ser um curso de formação. Não dá para, assim, explicar rapidinho de uma maneira consistente. Dá pra gente dar uma linha geral o que é isso. É a ideia do entendimento do Ayurveda do processo que acontece no fígado. Tá? Então, ainda que um processo importante de digestão termine pelo intestino grosso, um outro processo continua de síntese no fígado. E esse processo de síntese no fígado a gente estuda muito através do Vipaka, que é basicamente o entendimento daquilo que entrou dentro de você, se ele vai ter um efeito anabólico, catabólico, ou se ele vai ter um efeito em algum grau anabólico até algum grau. Ok? Beleza. Esses daí são preponderantes quando a gente está falando do tema da nutrição Ayurveda. E aí a gente fala muito disso, muito. Esse daqui a gente quase não fala quando a gente está falando de alimentação e nutrição, principalmente de nutrição, porque o Prabhava do arroz, ou o Prabhava da lentilha, ou o Prabhava não tem tanto sentido assim. O que é o Prabhava? O Pra é o primeiro, original, fundamental, inicial. E o Bhava é característica. Então, assim, tem uma discussão lá no Charak, que ele fala assim, desses daí qual é mais importante? Aí fica lá algumas páginas passando, mais algumas páginas passando, e ele fala no final, o Prabhava é mais importante. Porque para uma perspectiva clínica, realmente o Prabhava é mais importante. Mas assim, o Prabhava dele são os superpoderes, vamos chamar assim, tá? Nem todo mundo tem superpoderes, algumas pessoas, algumas coisas na natureza têm, outras não. Algumas coisas na natureza têm mais poderes do que superpoderes. Então vamos chamar que essa linha daqui, de alguma forma, não está relacionada mais aos poderes. O que aquilo faz no teu corpo? O Prabhava, cara, o que aquilo faz muito rápido no teu corpo? Porque esses daqui, eles precisam passar por um processo de digestão e assimilação muito relacionada à existência desse corpo material. Esse daqui não. Esse daqui é o que eu chamo de sistema elétrico. Se a luz da tua casa cai, cara, rapidinho as coisas, mas a parede estava toda funcionando, aí mas a comida na geladeira já estragou, não sei o que, o computador não está funcionando e tal. Mas só perdeu a eletricidade ali. Mas assim, faz diferença, né? Mas parece que não faz, porque assim, significativamente em termos de materiais que existe ali, aquilo dali é muito pouco importante. Em termos de volume, massa. Mas quando a gente está na herbologia, então vamos chamar assim, essa primeira linha daqui é mais no campo da nutrição. Essa daqui é mais no campo da herbologia. Não é que nada que esteja na nutrição não tenha Prabhava e toda a herbologia não tem os outros. Mas assim, o foco de estudo, ok? Se você é uma pessoa que sai para dançar, você é uma pessoa que vai escolher o lugar onde seus amigos vão, não sei o que e tal. Agora, se você é uma pessoa que trabalha com isso,
você vai ter um olhar diferente sobre qual é o lugar que você vai dançar. Então existe a mesma coisa assim, vou sair para dançar, mas dependendo do seu foco, um lugar é mais apropriado, outro não. Então é só nesse sentido. A importância do Prabhava na herbologia é mor. A gente, quando está falando de uma erva, a gente quer saber assim, qual é o efeito especial dela. O que ela é muito boa. É claro que isso vai ter algum grau de consideração, quais são os efeitos químicos que isso vai ter no teu sistema fisiológico mais denso, tá? Se aquilo dali vai aumentar teu tecido ou não, mas a gente quer saber assim, aquela erva vai no sistema reprodutivo feminino e atua lá. Aquela erva vai no pulmão da pessoa e atua lá. Aquela erva vai na cabeça da pessoa e atua lá. Mais ou menos isso é o que a gente chama de Prabhava, tá? Que é mais ou menos o que os laboratórios procuram. Eles procuram efeitos super potentes com doses pequenas. E principalmente se eles conseguem patentear, eles gostam mais. Para a Ayurveda, o fundamental é fazer com que todas as pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Porque isso precisa cuidar da vida, e não exatamente do balanço financeiro da corporação. Ok? Mas assim, ainda que o nosso sistema econômico privilegie uma ideia de que o dinheiro e o acúmulo de dinheiro é superior à vida, isso não torna as pessoas que atuam nesse sistema necessariamente más. Só estão dentro de um programa mental. Podem até achar que é válido para a vida delas. Cabe às pessoas que se sentem desconfortáveis com esse sistema mental saber se estruturarem para propor e para viver de uma forma alternativa. E não exatamente ficar xingando o outro. Deixa o outro viver da forma dele, a vida dele. Vê se você consegue viver da tua. Isso já dá um trabalho bem suficiente. Portanto, para a gente, de alguma forma, conversar sobre as propriedades terapêuticas das plantas, o principal que a gente vai conversar é o Prabhava. Ainda que a gente vá também dar importância para Vipak, para Virya e para Rasa. Ok? Então, por exemplo, qual é o Prabhava do gengibre? O gengibre tem uma capacidade muito grande no nosso sistema de procurar material que não está devidamente digerido e ir lá e digerir esses caras, digerindo. Qual é o Prabhava do cominho? O cominho tem a capacidade imensa de aumentar a secreção de enzima gástrica no teu sistema e aumentar o teu poder digestivo. Qual é o Prabhava do ashwagandha? Aumentar muito o sistema muscular. Qual é o Prabhava do Shatavari? Aumentar a produção de tecidos e fazer com que aumente a amamentação. Qual é o Prabhava do não sei o quê? Qual é o Prabhava do não sei o quê? Qual é o Prabhava não sei o quê? Então isso assim, se você começa no Ayurveda a pensar em ervas, você começa a pensar o seguinte, o que esse cara é muito bom? Com que ele normalmente anda que faz ele ficar melhor ainda? Porque às vezes assim, tem um dançarino que é fantástico, assim, incrível, mas com aquela dançarina, pô, não tem igual, entendeu? E aí a gente vai ter assim, mas como é que a gente faz para que aquele dançarino ter as condições que são boas para ele ter a performance que ele precisa, tá? E aí a gente entra num tempo que é, qual é as formas de preparação de cada um dos tipos de disponibilização do princípio terapêutico, tá? Como a gente fundamentalmente está lidando com prana, o Frolley fala isso de uma maneira muito bonita, que ele fala assim, a herbologia é despertar a alma da planta para o nosso sistema metabólico. O que isso significa? Se você pega ali o alcaçuz e come, qual foi o efeito que aquilo teve de melhorar a sua garganta? Quase nenhum. Agora, se você faz a decocção daquilo durante uns 10, 15 minutos, a água reduz a metade, não sei o que e tal, o que acontece? A gente liga naquele sistema uma enzima, isso falando de uma maneira mais bioquímica, que o nosso corpo, quando aquilo entra no nosso sistema, a gente consegue reconhecer aquela enzima,
fazer o metabolismo daquilo e aquilo gerar diferença no nosso metabolismo, ok? Isso é o que o Ayurveda chama de disponibilizar a alma da planta. Então tem algumas que você vai ter que amassar fresca, algumas que você vai ter que fazer infusão quente ou infusão fria, decocção, amassar, não sei o que e tal. Cada um desses procedimentos que a gente vai ver agora tem a função de, ao longo de muito tempo, ver que funciona disponibilizar a alma da planta daquela forma. Tá? E tem outras que não. Às vezes você só consegue fazer a extração daquele princípio ativo com álcool, às vezes só com água, às vezes só com lipossolúvel. Então a estrutura química de uma determinada substância, ela às vezes só anda com um determinado tipo de pessoa. E isso é importante a gente saber, porque a gente tem que saber isso para poder conseguir extrair bem esses princípios que a gente quer. Não adianta você tomar Brahmi. Se aquele Brahmi não está disponível para você, não adianta. Se o teu metabolismo não está pronto para metabolizar aquilo, também não adianta. Então, o processo de farmacologia do Ayurveda envolve tanto o metabolismo da pessoa que está metabolizando, quanto o princípio que foi a biodinamização, vamos chamar assim, que é um termo que está em voga hoje. Se você biodinamizou a coisa de uma maneira apropriada ou não, tá? E as formas, assim, mais clássicas de preparação no Ayurveda, vamos começar a anotar um monte de nome em sânscrito, só para não manter uma concepção muito restrita delas de início. Swarasa, S-V-A-R-A-S-A, é um. Kalka, K-A-L-K-A, é outro. Quata, K-V-A-T-H-A, é outro. Leva um tempo até se acostumar com esses nomes. Fanta, que não é uva, é com PH. Fanta é outro. E o último é H-I-M-A. Rima, que não é com R, é com H. Tá? Basicamente, o que isso representa de uma maneira que a gente consiga entender? As formas de disponibilização de uma maneira onde a gente vai ter algumas coisas que a gente consegue fazer na nossa cozinha e que ajudam. Então, esse Swarasa é o suco fresco. Você pegou a planta, espremeu, macerou e foi lá. O Kalka é uma pasta de ervas. Você macerou elas juntas. O Kuata é aquela galera que adora os chazinhos da decocção. Aí, agora você vai ganhar o nome Kuata. Quando eu falar fazer em forma Kuata, aí você, ok, beleza, entendi. E o Fanta é infusão quente e Rima é infusão fria. Então, o pessoal vai ver assim que cada vez mais nos atendimentos, conforme vai chegando o verão, a gente vai saindo do Kuata e vai indo para infusão quente, depois vai indo para infusão fria. A gente vai entender por quê, tá? Mas existem outras muitas formas de preparação. Só que o Ayurveda, assim, mais para todos, consegue fazer muita coisa com isso daqui. Porque, teoricamente, na época que ele foi pensado, todo mundo tinha disponibilidade de erva. Isso daqui já era fácil das pessoas se virarem com esses tipos daí. Tá bom? A gente vai conversar um pouco sobre eles, sobre o papel de medicação de óleo, sobre algumas coisas. E vamos com calma. Que agora já começou a ter um monte de nomezinho que tem que anotar. Show. Acompanhe mais dos nossos vídeos no canal Thiago Namastê no YouTube. Jai Gurudev.